Saudações a vocês todos da Paróquia Santo Antônio. Estou a convite do Frei Adilson para falar sobre o mês da Bíblia e o livro do Deuteronômio. Nós iniciamos o mês de setembro para a nossa igreja no Brasil, desde muito tempo, consideramos o mês de setembro como o mês da Bíblia, mês que fica entre agosto, o mês das vocações, outubro, o mês das missões, e a palavra de Deus vem como o sedimento, a fecundação, tanto das missões quanto das vocações. E esse mês é um mês dedicado a isso, a estudo, a aprofundamento das Escrituras. E em cada ano, a igreja no Brasil escolhe um livro, sempre oscilando entre um livro do Antigo Testamento e um livro do Novo Testamento. Nesse ano, o livro escolhido para o mês da Bíblia, para esse mês de estudos, foi o livro do Deuteronômio, com o qual nós nos deteremos em alguns encontros, aprofundando temas principais desse livro tão importante no Antigo Testamento. Vejam bem que os 5 primeiros livros da Bíblia, aquilo que a gente chama de Pentateuco ou Torá, são os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o livro do Deuteronômio. É o 5º livro da Bíblia e ele tem uma particularidade em relação aos outros livros do Pentateuco, da Torá, porque o Deuteronômio ele retoma muitos temas já apresentados nos outros livros. Por isso que a gente observa um exemplo, os 10 mandamentos, o texto que a gente chama dos 10 mandamentos. Nós lemos tanto em Deuteronômio 5 quanto no Êxodo 20. E outros episódios e outras passagens que encontramos desde o Êxodo, Levítico e Números, nós encontramos novamente Deuteronômio. Por quê? O autor do livro Deuteronômio, ele retoma toda a história do povo de Israel para reapresentá-la. Então, qual foi a história do povo até o livro dos Números? O povo era escravo lá no Egito. Sob a liderança de Moisés, guiado por Deus, o povo sai daquela escravidão do Egito. E Moisés lidera o povo no deserto rumo à terra prometida. No deserto, Deus faz uma aliança com o povo. Da parte de Deus, Deus promete a terra e que Israel seja um povo numeroso e assim por diante. Israel, em contrapartida, deveria ser obediente àquelas leis, àquelas normas, àqueles mandamentos que observamos nesses livros. E o livro do Deuteronômio, ele recorda tudo aquilo que foi dito como uma forma de falar para o povo a importância daquele conteúdo, a importância de se viver, a importância de se praticar. E por isso que esse livro recebe esse nome, de Deuteronômio. Deutero significa segunda, nomos significa lei, é como se fosse uma segunda lei. Na verdade, é a mesma lei, porém dita de uma outra forma, como nós vamos ver essas características. E o Pentateuco, ele foi elaborado não por um único redator. O Pentateuco ele foi elaborado por diversos autores. Então, teve um autor que escreveu uma parte, teve outro autor que escreveu outra parte, e assim, pelo menos
se identificam 4 autorias do Pentateuco que se unem nesses textos que nós temos atualmente em nossas Bíblias. Prova disso é que a gente percebe informações sendo repetidas. Ora, o autor no texto se diz uma coisa, ora se diz outra. Por quê? Foram camadas redacionais, textos justapostos e reunidos para formar esse conjunto de livros qual nós temos hoje. E aí a gente percebe também que de Gênesis a Números, né? Os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, eles têm certos autores, pelo menos 3 autores, 3 camadas redacionais que a gente fala. E o livro Deuteronômio, ele é um livro feito por um único redator. E esse único redator não escreve apenas o Deuteronômio. Ele escreve o Deuteronômio, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Por isso que ele retoma toda a história antiga para reapresentá-la ao povo. Porque possivelmente esse autor estava num momento difícil da história do povo de Israel, possivelmente o momento do exílio ou o final dele, no qual o povo se perguntava: por que nós estamos aqui nesse exílio? Por que nós estamos sofrendo o que sofremos? E aí o autor reescreve a história do povo de Israel, conta a história do povo de Israel em forma de exortação para recordar a aliança que Deus fez com o povo, que da parte de Deus permanece fiel e nem sempre o povo foi fiel à aliança com Deus. E por causa dessa infidelidade da aliança, da infidelidade dos reis a essa aliança, o povo se perdeu, o povo foi conquistado e foi deportado e sofreu o que sofria. Então vejam bem, o autor não está preocupado simplesmente em narrar fatos. Mais do que narrar fatos, o autor está preocupado em mostrar como Deus está presente em tudo isso, como Deus age na história do seu povo, como Deus continua a cuidar do seu povo, esperando que o povo corresponda a esse chamado de Deus, que o povo corresponda à vontade dele, que o povo queira seguir os mandamentos, as normas, aquilo que Deus tinha ordenado. E aí ele elabora essa longa história do povo de Israel. E o livro Deuteronômio vai começar com essa memória, essa exortação, né? A gente vai já pegar aqui algumas partes do texto. E ele se prolonga até a entrada da terra prometida, quando Moisés vislumbra a terra, mas não entra na terra. É Josué quem sucede Moisés para entrar junto com aquele povo na terra prometida. Porque aquela terra prometida era para um povo fiel. E todo povo, toda geração infiel ao Senhor, toda a geração que que murmurou no deserto, essa geração ficou e entra no deserto, e entra na terra prometida, uma nova geração liderada por por Josué, e com aliança renovada. E o livro Deuteronômio, ele se estrutura em discursos, em exortações. E assim a gente vê uma divisão literária nesse livro. A primeira parte, do capítulo 1
até metade do capítulo 4, no capítulo 4, versículo 43, temos a memória do que o povo viveu, recordando o passado e a ação de Deus no passado do povo, na história do povo. Então, o livro Deuteronômio abre com essa memória, com essa recordação exortativa, quer dizer, olhar para a história, olhar para os eventos, para os acontecimentos e ver como Deus tem guiado o seu povo, como Deus está presente em tudo isso. Depois, uma segunda parte, que é considerada uma camada redacional mais antiga, é o chamado Código Deuteronômico, que compreende desde o capítulo 5 até o capítulo 26. É como se fosse o núcleo do livro Deuteronômio. Essa parte central é constituída de normas, leis e mandamentos e convida e recorda o povo para a fidelidade. Depois, a partir do capítulo 29, tem algumas sanções e exortações finais, pedindo para que o povo cumpra aquilo que eles viram, ouviram, e as penas que que o povo pode sofrer se não cumprirem. E por fim, no capítulo 31 a 34, a conclusão do livro narrando os últimos dias de vida de Moisés. Moisés foi o grande personagem do povo de Deus e o grande personagem também do livro Deuteronômio. O livro Deuteronômio ele se apresenta como uma longa exortação, conforme nós vimos, com essas partes. Essa primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 4, essa recordação do passado. A parte central, que é uma lei deuteronômica, o Código Deuteronômico, do capítulo 4 ao capítulo 28. Dos capítulos 29 e 30 são sanções e exortações finais. E um epílogo sobre o fim da vida de Moisés, que se encontra nos capítulos 31 a 34. E eu queria acentuar para vocês, finalmente, algumas características literárias desse livro. Primeiro, essa linguagem exortativa, de estilo profético e também destinada ao povo, não simplesmente a uma pessoa ou a outra, mas o povo é exortado por Deus nesse texto do Deuteronômio. Um outro detalhe importante que a gente vai aprofundar nos próximos encontros é o uso do hoje. Diversas vezes, o autor do Deuteronômio, ele gosta de falar do hoje como uma atualização dos fatos e como uma forma de comunicar de que Deus continua agindo. Não só agiu no passado, mas continua agindo no presente do povo. E por fim, uma imagem valiosa para o povo de Israel, que aparece no Deuteronômio, é a imagem do caminho. O povo está a caminho, caminha sob a liderança de Moisés, e é uma imagem do povo que peregrina rumo ao cumprimento da promessa de Deus. E a partir dos próximos encontros,
nós vamos estudar textos principais de cada uma dessas partes que nós vimos hoje nessa apresentação. Meu abraço carinhoso, bons estudos do livro Deuteronômio. Leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 26, versículos de 4 a 11. O sacerdote receberá de tua mão a cesta e colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Então declararás diante do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Mas ele tornou-se um povo grande, forte e numeroso. Então os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu nossa voz e viu nossa opressão, nossa fadiga e nossa angústia. O Senhor nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios, e nos introduziu neste lugar, dando-nos essa terra onde corre leite e mel. Agora, pois, trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. E depois de depositar os frutos diante do Senhor teu Deus, e te prostrarás diante dele. Então te alegrarás com o levita e o estrangeiro que mora em teu meio por todos os bens que o Senhor teu Deus te deu a ti e à tua família. Palavras do Senhor. O Deuteronômio é um livro que faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia. Esses 5 primeiros livros eles são chamados de Pentateuco e eles vêm contar a história da formação do povo de Deus. O Deuteronômio é um livro que reafirma a lei para esse povo. Enquanto o Êxodo conta a história da transição, da mudança e do deslocamento desse povo, o Deuteronômio ele vem reforçar todas as leis a serem seguidas. E nesse trecho que a gente leu do Deuteronômio, do capítulo 26, é um agradecimento a Deus por todos os benefícios que ele concede a esse povo durante o processo de transição e de mudança. O povo de Deus ele está em constante mudança, especialmente porque o encontro com Deus acontece no caminho, acontece nesse deslocamento, o que inclusive nos faz lembrar o trecho do Novo Testamento, que é o trecho de Emaús, né? Em que dois discípulos de Jesus estão caminhando, saindo de Jerusalém, e nesse caminho eles encontram a figura de Jesus, mas ainda sem reconhecê-lo, e ao conversar com ele durante a caminhada, eles vão aprendendo sobre a história de Jesus, sobre o objetivo de Jesus, e eles reconhecem Jesus ao final da caminhada, quando eles partilham uma refeição. Então, esse processo de caminhada é o que nos leva ao reconhecimento de Deus nas nossas vidas. Então, a caminhada, a transição, ela é muito importante e ela é recorrente nos textos bíblicos, porque é esse processo, né? É o processo que é o importante para o encontro de Deus. Não a chegada, mas o processo, a caminhada. O que até nos acalma o coração, né? Porque a gente se vê como seres imperfeitos, como cristãos imperfeitos, mas que estamos sempre em busca de uma melhoria, em busca do encontro mais aprofundado com Deus. Aliás, esses nossos encontros de quarta-feira são uma oportunidade para isso. E também setembro, como mês da Bíblia, é uma oportunidade para gerar essa proximidade e esse encontro com Deus. Porque é o estudo da Bíblia, é o estudo da palavra de Deus que vai nos fazer entender
o que Deus nos propõe, né? O que Deus propõe para a nossa vida. Então, essa caminhada, ela é sempre muito forte nos textos bíblicos. Agora, não é uma caminhada simples, né? É uma caminhada em busca da presença de Deus, em busca do encontro verdadeiro e definitivo com Deus, né? Esse encontro, nesse texto que a gente narra, ele descreve, né, a terra onde corre leite e mel. E é essa terra que a gente busca o tempo todo, né? O que é essa terra? São a nossa vida digna, né? São as condições éticas para a nossa vida, né? A condição de saúde adequada, de moradia adequada, de poder nos relacionar, de podermos nos relacionar com as pessoas que a gente ama, com pessoas que vão nos ajudar nessa caminhada e que podem nos proporcionar, né, ao crescimento. Então, essa terra onde corre leite e mel é o que a gente almeja, né? Mas a gente ainda não tem, pelo menos não em plenitude, uma vez que ainda somos escravos da corrupção, escravos das mazelas sociais, escravos da fome, do desabrigo, da doença, né? Somos nesse mundo, né? Temos sido escravos das desigualdades sociais. Mas é o processo, é a caminhada que vai nos gerar esse encontro com Deus e que vai, obviamente, em algum momento nos levar para esta terra onde corre leite e mel. Eu espero que a gente possa caminhar junto, que a gente possa crescer junto, que a gente possa se apoiar, né, para influenciar o crescimento um do outro, que é a função da comunidade cristã, né? Um grande abraço e até a próxima quarta. Meditando no reino de Deus que esperamos, façamos nosso o cântico que retrata o governante conforme o coração de Deus e renovemos nosso compromisso com a justiça e o direito. Exulte quem procura a Deus, quem busca sem cessar a face do Senhor. Exulte quem procura a Deus, quem busca sem cessar a face do Senhor. Eu quero cantar o amor e a justiça, cantar os meus hinos a vós, ó Senhor. Desejo trilhar o caminho do bem, mas quando vireis até mim, ó Senhor, exulte quem procura a Deus, quem busca sem cessar a face do Senhor. Exulte quem procura a Deus, quem busca sem cessar a face do Senhor. Viverei na pureza do meu coração, no meio de toda a minha família. Diante dos olhos eu nunca terei qualquer coisa má, injustiça ou pecado. Exulte quem procura a Deus, quem
busca sem cessar a face do Senhor. Exulte quem procura a Deus, quem busca sem cessar a face do Senhor. A Deus seja glória por todo o universo, e a Cristo Jesus que o Pai revelou, e ao Espírito Santo divina ternura, que é fonte de paz, de vida e amor. Exulte quem procura a Deus, quem busca sem cessar a face do Senhor. Exulte quem procura a Deus, quem busca sem cessar a face do Senhor. Oremos. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com o velho Simeão, figura de todos os que esperam a realização das promessas de Deus, cantemos nossa certeza de recebermos dele cada dia sua paz e salvação. Agora, Senhor, podes deixar partir em paz teu servidor, porque os meus olhos já contemplam da salvação o resplendor. Segundo a tua palavra vi a tua salvação. Manda em paz teu servidor no fulgor do teu clarão. Para todos os povos preparaste a salvação que resplendeu, a luz que ilumina as nações todas, a glória desse povo teu. Glória ao Pai, glória ao menino, Deus que veio, Deus que vem. Glória seja ao divino que nos guarde sempre. Amém.